Pessoal, então, dando início aqui ao nosso Drop 05, vamos chamar esse Drop 05 de Segundo Reinado Parte 2. Tomara que não tenha uma Parte 3, vamos ver se eu consigo. Bom, resumindo aqui para vocês o seguinte, já vimos então que as décadas de 1850 e 1860, elas representaram o auge do Império, né, o auge do Segundo Reinado. Tá? Período de maior prosperidade, de maior estabilidade, com a alternância no poder entre liberais e conservadores, certo? Então, isso tudo a gente já sabe e, assim, se costuma usar a metáfora, né, canto do cisne, né, que é o auge do cisne é quando ele canta, só que quando ele canta tem início a decadência do cisne. O cisne definha e morre, né? Bom, a década de 1860 ela pode ser o canto de cisne do Império. Tá? Por quê? Porque o Império, estando mais estável economicamente, o Império tendo uma prosperidade econômica, né, ele passou, já que ele estava tinha mais ou menos resolvido os seus problemas internos, ele começou a ter uma atuação externa mais ativa, tá? Então, exemplo disso se deu com a própria tarifa Alves Branco, né? Porque o Brasil peitou a Inglaterra. Né? A Inglaterra não queria a tarifa Alves Branco, o Brasil peitou a Inglaterra. O Brasil peitou a Inglaterra, a marinha inglesa. O Brasil quase foi às vias de fato com a Inglaterra. O Brasil quase entrou em guerra com a Inglaterra no final da década de 1840, no início da década de 1850. Tá bom? Então, quer dizer, e aí vem a Lei Eusébio de Queiroz, né, que proibiu a importação de escravos, certo? Enfim, então o Brasil ele não se sujeita à Inglaterra, né? E inclusive em função disso vem uma crise diplomática com a Inglaterra, que foi a questão Christie, que foi um pouco resultado da arrogância da Inglaterra em relação a um país subalterno como o Brasil. Vamos lembrar que a Inglaterra, que quase foi às vias de fato com o Brasil nas décadas de 1840 e 1850, é a mesma Inglaterra da Guerra do Ópio. Naquela época, a Inglaterra estava em guerra com a China. Né? Não era qualquer coisa, era a China. Tá? Que naquela época era o país mais populoso do mundo. Podia não ser uma potência industrial como é hoje, mas era o país mais populoso do mundo, já naquela época. Ok? Enfim, então, o Brasil começou a ter uma atitude mais ativa do ponto de vista internacional. E, né, podemos dizer que, pelo menos com a Inglaterra, se saiu bem, porque entrou numa contenda internacional, numa disputa internacional, que foi arbitrada pelo rei da Bélgica, né, o Leopoldo I, e ele deu ganho de causa para o Brasil, né, porque a Inglaterra foi tão arrogante, mas tão arrogante com o Brasil, que nem a Bélgica deu ganho de causa para ela, certo? E isso, enfim, vai redundar também numa série de intervenções que o Brasil vai realizar aqui nos seus vizinhos da região do Prata. Por quê? Porque as fronteiras do Brasil com seus vizinhos aqui do Prata não estavam definidas ainda. As fronteiras com o Uruguai, tá, com a Argentina, com o Paraguai, certo? Enfim. E, além disso, havia, né, as disputas internas, as disputas políticas internas nesses vizinhos, sobretudo o Uruguai e a Argentina, não o Paraguai, que era uma ditadura, né, mais ou menos estável, né? E o Brasil, frequentemente, ele tomava parte nessas disputas de um lado ou de outro, certo? Então, essas guerras nas quais o Brasil se envolveu aqui na América do Sul, elas têm a ver com isso. O Brasil ter tomado partido, no caso do Uruguai, partido do Partido Colorado, certo? Na Argentina, tomando partido dos opositores dos presidentes da Argentina, né? No caso do presidente da Argentina na época, o Juan Manuel Rosas, né? na guerra contra Rosas em 1852, certo? Vem a guerra contra a Aguirre também de 1864, que
foi uma guerra em que o Brasil novamente ficou ao lado do Partido Colorado contra o Partido Branco no poder, só que o que acontece? Naquele contexto, o presidente do Uruguai era aliado do presidente do Paraguai, o Solano Lopes. E o Solano Lopes tomou essa intervenção brasileira no Uruguai como uma ação contra o próprio Paraguai. E aí, o Solano Lopes, que tinha um projeto expansionista para o Paraguai, né, e que não tinha acordos com o Brasil nem com a Argentina em relação a onde terminava o Paraguai e onde começava o Brasil, e onde terminava o Paraguai e onde começava a Argentina, não havia definição das fronteiras com esses dois países. O Paraguai resolveu tomar posse daquilo que considerava como seu, certo? E isso foi o início da Guerra da Tríplice Aliança. Guerra da Tríplice Aliança por quê? Porque o Paraguai ele invadiu territórios, ele declarou guerra aos 3 países ao mesmo tempo: o Brasil, o Uruguai e a Argentina. Então, esses 3 países vão se juntar, vão formar uma aliança contra o Paraguai. E essa guerra, a Guerra da Tríplice Aliança, ela vai se mostrar extremamente destruidora, né, para os países envolvidos, especialmente para o Paraguai, mas também para o Brasil, né? O Brasil, para enfrentar essa guerra, ele teve que pedir empréstimos, teve que comprar armamento, porque não tinha recursos financeiros e não tinha produção bélica suficiente para dar conta desse conflito. Inclusive, a própria Inglaterra, que estava rompida diplomaticamente com o Brasil por causa da questão Christie, a Inglaterra ela voltou a ter relações com o Brasil para poder emprestar dinheiro para o Brasil e vender armas para o Brasil, certo? E então essa guerra ela esfacelou a economia do Brasil. O Brasil, que vinha de uma era de estabilidade e prosperidade econômica, começou a passar por um período de crise, né? Teve início um período de crise, de dificuldades econômicas em razão da Guerra da Tríplice Aliança, certo? E 1870, que é o ano do fim da Guerra da Tríplice Aliança, é o ano do início do fim do Império, certo? Acabada a Guerra da Tríplice Aliança em 1870, o Império ele vai sobreviver por apenas mais 19 anos. Ele vai acabar 19 anos depois do fim da Guerra da Tríplice Aliança, ok? Então, vamos chamar esse drop aqui de as relações exteriores do Império no Segundo Reinado, ok? O início do fim do Império, ok? Então, vou fazer mais uma videoaula, um drop, só que sobre o fim do Império efetivamente, ok? Então, agradeço quem ficou por aqui, peço desculpas por essa intromissão, ok? E até o próximo drop. Tchau.